aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente vai falar um pouco sobre teste unitário, para que serve, o que é, qual que é a importância e como que você começa a pensar em testes unitários. Primeiramente, o que é teste unitário? Teste unitário é você testar uma pequena parte do seu código. O que isso significa? Então vamos supor que você tem uma modal, você tem um componente modal. E aí esse seu componente modal, ele tem a função de abrir, a função de fechar e a função de receber alguma coisa para abrir dentro daquela modal. Então, vamos supor aqui um exemplo. A sua modal do nada para de abrir, não funciona mais. E aí, se você não tem teste unitário, você vai ter que ir lá no seu código, olhar linha por linha, entender o que está acontecendo, para descobrir o porquê que não está abrindo. Se você tem teste unitário, você vai rodar esse teste e ele vai quebrar aonde tiver com problema. Então, quando você tem teste unitário, é importante que você tenha o seu sistema em funções. Como assim? Você ter pequenas funções que fazem poucas coisas e que são descritivas. Então, se a gente for pensar na modal, a gente pode ter uma função de abrir, uma função de fechar, uma função de renderizar um componente. Então, você precisa criar um teste para garantir que a modal está abrindo, que a modal está fechando, que a modal está recebendo um componente. Porque se qualquer uma dessas coisas não funcionarem, significa que naquele ponto específico deu problema. E o teste unitário, ele te avisa. Então, se você precisa receber um booleano para poder fechar a modal, né? Você troca o valor, né? Tipo, para você abrir a modal, você coloca true, né? Uma variável lá qualquer recebe true. E para você fechar, essa mesma variável recebe false. Se a modal não estiver fechando, por exemplo, o teste unitário, ele vai falar assim, olha, aonde era para receber true, não tá recebendo nada ou tá recebendo false, e por isso vai quebrar. Então você consegue ter uma pré-visualização do problema, você consegue entender mais ou menos o que tá quebrando, o que tá acontecendo ali que tá fazendo aquele código não funcionar. E isso é muito útil quando a gente tem muitos componentes, muito código. Talvez quando você tem só um projetinho pequeno, que tem poucas coisas, você não consegue realmente visualizar a importância de um teste unitário, porque você consegue testar na mão, tipo, é coisa pequena. Mas se você tem um projeto muito grande, que várias pessoas mexem e que pode acontecer muita coisa e que ninguém entende o que está acontecendo, é interessante de ter testes unitários, porque quando der ruim, vai facilitar a vida da pessoa que for dar manutenção, porque ela já vai direto ao ponto e ela vai resolver muito mais rápido o problema do que se ela tivesse que ficar lá vasculhando o código até compreender o que está acontecendo. E quando a gente fala de teste unitário, a gente precisa ter o pensamento de teste unitário. Quando eu comecei, eu não tinha isso, eu não conseguia entender, o que eu vou testar, eu não sei o que é para testar. Então, a dica que eu dou é a seguinte: pensa no seu componente, entenda o seu componente que você está criando e pensa em tudo o que ele precisa fazer. E isso pode ser que já chega para você pronto, se você trabalha numa empresa, já vem lá os requisitos, o componente tem que ter esse comportamento, mas se você está fazendo algo por conta, tenta pensar o comportamento que aquele componente tem que ter. Então vamos pensar num botão. O botão, vamos supor que você tem que enviar um evento de clique e você pode mudar a cor dele, por exemplo. Ele tem um tipo, né, que muda as cores e o formato deles. Então você pode testar se ele está enviando um clique, você pode testar se a cor foi mudada, se os métodos que devem ser chamados para poder executar aquela ação estão realmente sendo chamados e fazendo o que deveriam fazer. Esse aqui é um vídeo um pouco mais curto, é só para conversar um pouquinho sobre testes unitários com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar aí embaixo que eu vou tentar ajudar. Se eu não souber ajudar, eu não sei, eu vou perguntar para alguém que sabe e que pode ajudar. Então é isso, curte o vídeo aí se você gostou, se tiver alguma coisa que você quer que eu traga nos próximos vídeos, se tiver alguma coisa que você sentiu falta, comenta aí embaixo que eu vou ler seu comentário. E quem sabe na próxima eu posso trazer o conteúdo que você comentar. E é isso, compartilha, comenta e eu vejo você na próxima e falou! Como é que fala? Não. Se vocês tiverem dúvidas, vocês... Nossa senhora, tá muito quente. Meu Deus do céu.